Bom dia a todos os ouvintes. Bom, quero dizer que nós estamos ao vivo também na nossa página de Facebook. Você que está nos acompanhando, doutor Eduardo, a gente também está aqui direto no Facebook, através da nossa câmera, nosso sistema integrado. E você também está na página também no Facebook, você que está nos acompanhando. Bom, primeiramente eu quero saber o que é uma dor de cabeça que não é aquela dor de cabeça que a gente tem uma vez ou outra na vida, que é algo que realmente é crônico e precisa de um cuidado maior. Bom, de primeiro, dor de cabeça é um sintoma universal. Todo mundo na vida, pelo menos em algum momento, vai experimentar dor de cabeça. Existem vários tipos de dor de cabeça, são mais de 200. Óbvio que tem as mais comuns, e a enxaqueca é uma delas, e é o principal motivo de procura no consultório médico do neurologista pela frequência e pelo quanto ela interfere na qualidade de vida das pessoas. Então, a grande questão é, quando procurar um médico para avaliar a sua dor de cabeça? Normalmente a gente recomenda que seja procurado um especialista a partir do momento em que essa dor se torna frequente e ela passa a interferir no dia a dia daquela pessoa, ela passa a comprometer a qualidade de vida daquele indivíduo, para a partir daí ser feita uma avaliação, saber qual é o tipo de dor de cabeça mesmo, se enxaqueca ou outro tipo de dor de cabeça, e a partir daí ser feito o tratamento. Tá, você falou uma coisa que eu achei interessante, para mim é novo. Existem 200 tipos de dores de cabeça e a enxaqueca é uma delas. Exatamente, a enxaqueca é uma das mais comuns, e geralmente é o que as pessoas conhecem, mas existem mais de 200 tipos de dor de cabeça. Por exemplo, uma dor de cabeça que a gente pouco ouve falar, doutor, que não tem muitos casos, mas que, por exemplo, o senhor já recebeu. Existe uma dor de cabeça, por exemplo, chamada cefaleia em salvas, que são crises de dor de cabeça de fortíssima intensidade, que o paciente, muitas vezes, ele tem uma inquietação muito grande com aquela dor de cabeça, que chega, muitas vezes, durante a crise, a ter vontade de morrer, propriamente dito. O paciente, às vezes, ele chega a bater a cabeça contra a parede, na tentativa de aliviar aquela dor. Então, são crises fortíssimas de dor, mas que tem tratamento, que normalmente com tratamento você consegue ter o controle. Esse é só um exemplo entre tantas outras dores de cabeça que existem. Existem dores de cabeça, por exemplo, como, por exemplo, a cefaleia de esforço, que é um tipo de dor de cabeça que acontece só quando o indivíduo realiza alguma atividade física, algum esforço físico, está limitada essa situação, por exemplo. Existe a cefaleia orgástica, que, por exemplo, é uma dor de cabeça que está limitada ao momento que o paciente, por exemplo, atinge o orgasmo, o clímax sexual. Então, tem vários tipos de dor de cabeça, cada uma tem um tratamento específico. Que sofrimento esse aí. Ainda bem que essas dores de cabeça, elas são mais raras. Mas muitas vezes passa despercebido e entra tudo como se fosse no mesmo grupo chamado erroneamente de enxaqueca. Por isso, muitas vezes, a necessidade de uma avaliação mais específica, mais especializada. Bom, antes de mais nada, eu sempre gosto de, toda vez que tem um médico aqui, sempre lembrar a gente, quem está nos acompanhando, não se automedique. Não seja qual for a doença que você tem, a intensidade, tem sempre que procurar um especialista. Antes de mais nada, o que o doutor Eduardo está fazendo aqui é falando, esclarecendo, mas a gente já trouxe muitas novidades que eu absolutamente nunca nem tinha ouvido falar. Primeira coisa, quem tem enxaqueca, que é uma desses 200 tipos de dor de cabeça, sempre diz, não tem cura, e vai conviver a vida toda. E o que o senhor falou é algo que a gente percebe, porque eu convivo com pessoas muito próximas a mim, familiares que têm. E a vida é muito ruim, não só para quem tem, como para quem convive. Porque é, de fato, uma coisa assim, devastadora na vida da pessoa. Afinal de contas, tem cura ou não tem cura? Cíntia, hoje ainda não existe cura. Existe tratamento, é possível o controle com o tratamento, mas cura, propriamente dita, ainda não existe. O que acontece normalmente é que na própria evolução da enxaqueca, algumas pessoas, com o decorrer do tempo, elas cessam as crises espontaneamente, outras mantêm essas crises durante toda a vida, e muitas elas acontecem um ciclo em que há picos, há momentos em que tem uma frequência maior de crise e há momentos em que essas crises ficam menos frequentes. Mas cura, propriamente dito, tratamento para curar, não existe. Mas é possível sim o controle e dar qualidade de vida para essas pessoas com acompanhamento adequado. Existe algum tratamento
dor de cabeça e hipertensão? Já estão perguntando aqui. Bom, isso é uma dúvida bastante comum. Na verdade, esse é um mito bastante disseminado. As pessoas sempre acham, muitas vezes, quando está com dor de cabeça, que é porque a pressão está alta. Na verdade, o que existe é o contrário. Dor de cabeça, como qualquer condição que gere dor, ela aumenta a pressão arterial. Mas pressão arterial alta, por si só, na imensa maioria dos casos, não causa dor de cabeça. Isso é um mito. A Gina diz assim, tudo que sinto, toda vez que eu tomo nimesulida, ela diz que sempre dor de cabeça toma esse remédio. Diz que já virou um vício, que não deve ser feito, né? Gina, nem ninguém, né? Isso, a automedicação, de uma forma geral, não é recomendada, né, como todos sabem. Mas especificamente para dor de cabeça existe um aspecto muito interessante, que a maioria das pessoas não sabe, que é o seguinte: o uso crônico de analgésicos simples por conta própria, e aí, por exemplo, a nimesulida, que é um anti-inflamatório, mas aí existem outros, dipirona, paracetamol, neosaldina, Anador, Doflex, todos esses são nomes comerciais, mas que na sua composição são analgésicos simples, ou dipirona ou paracetamol. Quando se usa de forma crônica, isso significa mais do que 2 dias por semana, por mais que 3 meses, existe uma chance de se desenvolver um outro tipo de dor de cabeça, que se chama cefaleia por abuso de analgésicos. E aí, quando se junta com a enxaqueca, por exemplo, torna ainda mais difícil o tratamento. Então, o que acontece? O paciente que tem dor esporádica, ele passa a ter cada vez mais frequente com esse abuso de analgésico. Ou seja, o mesmo remédio que alivia a dor no momento da crise, ele dá um efeito rebote, que vai fazendo que essas crises fiquem mais perto uma da outra e mais frequentes. E a maioria das pessoas não sabe disso. Essa é uma informação extremamente importante que precisa ser disseminada, porque o percentual de automedicação para dor de cabeça, para enxaqueca, é muito alto. Todo mundo tem um remédio para dor de cabeça na bolsa. É impressionante, exatamente, né? Impressionante. Bom, o João Batista está perguntando aqui, eu já queria então entrar nesse assunto. Aliás, ele comenta, o estresse do dia a dia é causador da enxaqueca. E aí eu queria perguntar ao senhor o seguinte: se mudar o ritmo de vida, o estilo de vida, se isso é hoje uma forma de tratamento, né? Isso é utilizado pelos médicos e funciona? Sem dúvida. Um dos 3 pilares do tratamento da enxaqueca é a modificação do estilo de vida. E aí entra o controle do estresse. A gente sabe que o estresse é um gatilho para a crise de enxaqueca em quem tem a doença. Assim como a alteração de sono, ou seja, dormir mais que o habitual ou menos que o habitual. Alguns tipos de alimento, isso varia de pessoa para pessoa. Então, o que a gente recomenda de maneira geral? Modificação de estilo de vida, controle de estresse, higiene do sono, a pessoa tem um sono regular, e alimentação. Além de alguns alimentos que podem dar dor de cabeça, que eu falei que isso varia de pessoa para pessoa. Isso é fato, né? Isso é fato. Um outro aspecto é o jejum prolongado, ou seja, ficar mais do que 3 horas sem comer. Isso, ficar mais do que 3 horas sem comer pode ser um gatilho também para a crise de enxaqueca. Tem que ser evitado. Entendi. Aquela nossa ouvinte que estava preocupada porque tem dor de cabeça, está mandando aqui uma mensagem. Vamos ouvi-la para saber o que ela está dizendo aqui. Bom dia, Frei Ribeiro. Você tem dor de cabeça? Bom dia. Não tem, só quando eu não tomo café. No dia que eu terminei o tratamento, no outro dia eu já estava com aquela crise. Já fez tratamento e continua com crise. É porque não fez o tratamento certo. O doutor Eduardo. Qual o nome da ouvinte? Desculpa. Ela não disse aqui o nome dela, né? Não, ela mandou um áudio. Isso é uma outra coisa. Eu até aproveito essa colocação para poder disseminar uma outra informação. É importante saber que o tratamento de enxaqueca é um tratamento prolongado, é um tratamento que se faz, no mínimo, por 6 meses a 1 ano, que deve ser acompanhado de forma regular, para a partir daí a gente conseguir ter um controle. É óbvio que isso varia de pessoa para pessoa, mas o que eu posso falar é que muitas vezes o tratamento ele falha porque ou não foram seguidas as modificações de estilo de vida, ou a medicação para aquela paciente não foi suficiente, a medicação especificamente, ou o tempo de uso. Então tem que ser visto o que exatamente que faltou aí. Mas o que dá para falar é que todas as pessoas, de uma maneira geral, elas conseguem pegar esse controle em menos ou em maior tempo. Entendi. E o Lu Vieira pergunta muito forte, que se senta no meio da cabeça, causa tontura, náusea, confusão mental, dura o dia todo.
além do senhor comentar isso aqui, sobre se tem as pessoas têm muito medo quando tem dor de cabeça de terem um AVC, um aneurisma, né? Tem alguma coisa a ver, tipo assim, toda pessoa que tem um aneurisma sente dor de cabeça? Sim, isso é muito cabeça, as pessoas normalmente elas se assustam. Uma coisa muito prática é pensar o seguinte: quando aquela dor de cabeça ela é frequente, recorrente, ao longo do tempo, com o mesmo padrão, a chance dela estar associada a alguma outra doença, ou seja, ser uma cefaleia secundária, como a gente chama, ou seja, seja associada a um tumor, a qualquer outra condição médica, é muito pequena. Quando é uma dor de cabeça nova, a pessoa não tinha dor de cabeça antes e começa a ter dor de cabeça, merece uma avaliação. Na grande maioria dos casos, 95% das vezes, não é além. É uma cefaleia primária que a gente chama, ou seja, a dor de cabeça é a própria doença, não é causada por outra razão. Isso tem que ser avaliado. E o que é essa avaliação? É a consulta médica, a anamnese, que é a conversa, o exame neurológico e só se necessário se pedem exames a mais. Isso é outra coisa importante de se falar. Muitas pessoas acham que tem que se fazer um exame da cabeça, uma tomografia, uma ressonância. Nem sempre. O médico é que vai avaliar a necessidade. O senhor falou aí sobre alimentação. Não posso comer melancia, por exemplo. Tem gente que come, tem o menor problema. Mas tem aqueles alimentos que são, assim, digamos, aqueles os mais perigosos para a dor de cabeça? Sim, sem dúvida. Você tocou no alimento a gente, inclusive no Piauí, é extremamente comum, que é a melancia. É muito uma melancia sem gatilho. Eu não posso. Mas isso não é para todas as pessoas. Claro, né? Mas a sua pergunta é muito válida. Então, os alimentos mais comuns que podem ser gatilho: queijo, quanto mais amarelo, pior. Chocolate. Leite, parmesão, então. Exatamente. Chocolate, certo? Frituras, álcool, principalmente vinho, tinto, principalmente, cerveja. Esses são os principais, são os mais comuns, mas como eu falei, isso é individualizado. Para algumas pessoas, alguns alimentos menos comuns também podem servir como gatilho e cabe a cada pessoa observar e ver aquilo que para ela é prejudicial. Entendi. A pessoa, eu estou perguntando algo mais ou menos assim, eu vou tentar fazer a pergunta de uma forma que atinja o maior número de pessoas. A pessoa tem dor de cabeça que é causada por tensão, tipo, a pessoa tem muito problema, não consegue dormir porque está com muita dor de cabeça, no outro dia acorda com dor de cabeça, um efeito sucessivo sem que tenha nada. Até porque tem um ouvinte dizendo que ela já foi a todos os médicos e não tem nada. Só que ela diz que tem mais dor de cabeça toda vez que ela está com um problema grave, alguma coisa na vida dela, ela não consegue resolver. Sim, como eu já falei, o estresse pode ser um gatilho para crises de enxaqueca, mas existe um outro dor de cabeça, um outro tipo de dor de cabeça, que é o tipo mais comum, inclusive, que é a cefaleia tensional. Esse tipo de dor de cabeça, ele é menos falado, porque normalmente são crises de dor de cabeça mais leves, que normalmente não atrapalham, a pessoa consegue fazer as suas atividades normais, mas ela é mais frequente. É aquela dor de cabeça que as pessoas chamam, entre aspas, aí, de normal, mas que de fato não é normal. E que normalmente é uma dor mais em peso na cabeça, que normalmente acontece ao final do dia e que muitas vezes está associado com essas alterações de vida. A pessoa está passando por um momento de dificuldade, um momento de estresse, está tendo alguma dificuldade de sono naquele período, em razão de trabalho, estudo, por exemplo, e tem aquela dor de cabeça ali que é mais leve, que normalmente cessa por conta própria ou às vezes com um remédio em dose baixa, que é a cefaleia, chamada cefaleia tensional. Tem que ser observado mais alguns detalhes, né? Mas é importante também falar dessa dor de cabeça, que é a mais comum, na verdade. Tá bom, então. Para finalizar aqui a entrevista com o Dr. Eduardo, a Maiara pergunta o seguinte. Ela diz que até espirrando ela sente dor e já foi no médico, fez todos os procedimentos e pergunta se tem alguma relação com o problema de visão. Ela disse que usa óculos, já usa óculos e quer saber se pode causar dor de cabeça. Ela está, de repente precisa usar outro tipo de óculos e tal. Sim, esse é um outro aspecto bastante comum da crença popular de que problema de visão é causa de dor de cabeça. Pode ser um motivo de dor de cabeça? Pode, mas é bem menos comum do que as pessoas pensam. Normalmente,
O primeiro especialista procurado é o oftalmologista para uma avaliação de visão, mas isso acontece na minoria dos casos. Parece que criança sente muito, né? Em criança tem um pouco mais essa associação do que em adulto, mas ainda assim é pouco frequente, não é tão frequente quanto as pessoas pensam. Tá. Mas o último áudio, então, última pergunta aí, o último áudio, vamos ver se a gente consegue aqui, a internet está Bom rodando. dia, Cíntia. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Quero só dar aqui meu depoimento sobre as dores de cabeça e enxaqueca. Eu tenho enxaqueca, inclusive é hereditário na minha família, várias pessoas têm. Já fiz tratamento com neurologista por vários anos, com algumas medicações, e não controlava as minhas crises. Depois que eu comecei a associar a essas medicações as fisioterapias em que eu tentava relaxar mais, diminuir a tensão, foi que eu melhorei das dores de cabeça. E aí o meu médico chegou à conclusão de que realmente era enxaqueca tensional. Então não foi só a fisioterapia, mas sim a fisioterapia associada às medicações prescritas pelo neuro. Ou seja, é uma paciente, uma prova que realmente dá certo. Se você cumprir, como disse o doutor Eduardo, tudo que foi prescrito e realmente se decidir a mudar a sua vida, né? Sim, esse é um outro aspecto importante, que é o tratamento não farmacológico, ou seja, o tratamento não com remédio. Além daquelas medidas que eu falei, atividade física é importante, fisioterapia em alguns casos é importante, existe uma associação e é provado, por exemplo, que meditação é uma coisa que pode ajudar alguns pacientes. E vale citar, por exemplo, eu acho que a maioria das pessoas também não sabe, para aqueles casos crônicos, refratários, que não melhoram com tratamento padrão para dor de cabeça, para enxaqueca crônica, existem terapias alternativas, entre elas o Botox. É provado, existem estudos, isso já faz um bom tempo, que mostra que para os casos crônicos que não respondem à medicação, a pelo menos 3 medicações, em que a pessoa tem dor de cabeça, de enxaqueca, 15 ou mais dias por mês, você pode usar a aplicação de toxina botulínica na região da cabeça, em pontos específicos, pré-determinados, e você consegue, em boa parte dos casos, ter uma melhora. Isso não é feito de início, não é para todo paciente, isso é apenas para os casos que não melhoram. Mas só para citar que o tratamento não se resume unicamente a remédio. É um tratamento integrado que inclui remédio, mudança de estilo de vida e terapias alternativas naqueles casos que não melhoram num primeiro momento. Bom, e com certeza com muito mais chances de dar certo, né? Sem Porque essa dúvida. associação hoje ela é fundamental, principalmente em doença que não é só uma doença pela questão, digamos assim, interna do paciente, mas tem os fatores externos também. Sem dúvida, sem Sim. dúvida. Bom, obrigada mais uma vez pela presença aqui. A gente conversou com o médico especialista